pro final do ano. Mas que o Cruzeiro é outra coisa, é time grande. Então... Mas que o Cruzeiro é outra coisa. Você, por acaso, torce para um grande clube do futebol brasileiro ou admira um grande clube do futebol europeu? Se sim, você por acaso sabe como se mede a grandeza de um clube? Então assista esse vídeo no canal 433. Chega a vinheta! Uma empresa se mede a sua grandeza não pelo seu faturamento, pela sua história ou pelo seu capital físico, e sim pela sua marca. E um clube de futebol não é diferente. É o valor da sua marca que determina se um clube é grande, ao comparar com outro clube. E como se mede o valor de uma marca de um clube de futebol? Embora seja um cálculo subjetivo, o empirismo aponta que a grandeza de um clube é a simbiose de 6 quesitos. Embora a maioria das pessoas que gostam de futebol tendem a mensurar o tamanho de um clube apenas pelos seus títulos, ele não é o único elemento, embora seja importante, e não apenas os títulos em quantidade, mas em qualidade, não levando em conta a importância de hoje, mas no período em que foi conquistado. Exemplo, nos dias de hoje é muito comum supervalorizar a Libertadores e sobrevalorizar os estaduais. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Mas no passado, ser campeão estadual era muito importante, ao passo que a Libertadores era desprezada pelos clubes brasileiros, fora os títulos de competições importantes que não existem mais, como o torneio Rio-São Paulo, por exemplo. Torcida. É o tamanho de sua torcida que faz um clube ser mais ou menos projetado nos meios de comunicação e, por consequência, ser mais procurados pelos patrocinadores. Vender produtos oficiais, entretanto, não é só o tamanho da sua torcida, mas o mercado no qual ele se localiza. Exemplo, Flamengo tem uma torcida estimada em 40 milhões de torcedores, metade da população da Inglaterra. Entretanto, um clube médio da Inglaterra como o Tottenham, por exemplo, tem um potencial comercial maior, visto que a Inglaterra tem um PIB per capita 5 vezes maior que o Brasil. Ídolos. Em outros esportes, grandes ídolos fazem esses esportes terem mais ou menos visibilidade, como é o caso do boxe, por exemplo, que a ausência de ídolos recentes fez atualmente o boxe entrar em decadência. E no futebol não é diferente, são os grandes ídolos que passam por um clube que pode tornar maior ou menor. Um exemplo é o Botafogo, que é um clube irrelevante em títulos e torcida. Entretanto, os grandes ídolos da sua história ainda sustentam a sua grandeza. Estrutura. Assim como uma montadora de carros precisa de um capital físico relevante para produzir seus automóveis e ter algo de valor para lastrear seus compromissos, um clube de futebol precisa de um centro de treinamento moderno para aumentar a produtividade de seus atletas e um estádio para aumentar sua receita. Credibilidade. A credibilidade de um clube de futebol se mede pelo seu histórico em honrar compromissos, pelo seu envolvimento em causas sociais e agregamento de valor ao futebol e ausência de máculas que denigrem sua imagem. Poder aquisitivo. Após ter surgido no futebol os chamados clubes ricos, que são clubes irrelevantes, que são comprados por bilionários e da noite para o dia começam a formar super times, sofrem uma resistência dos saudosistas, embora, querendo ou não, esses clubes se tornam grandes sim. Não tem como você dizer que não são grandes clubes, que contratam grandes estrelas, investem milhões no futebol, não seja grande, até porque a grandeza de um clube não é algo intocável, muda ao longo dos tempos, e um clube que foi pequeno um dia pode se tornar grande, um clube que foi grande um dia pode se tornar pequeno.
Algo que é quase consenso entre os amantes do bom futebol é que o Real Madrid é o maior clube do mundo, maior vencedor de Champions League, quase o dobro do segundo colocado, maior campeão nacional, detentor da maior torcida da Espanha e uma das maiores foras da Europa, teve grandes ídolos do futebol mundial em seus quadros e tem um dos principais estádios da Europa. Jamais chegou próximo à falência e é um dos clubes mais ricos do mundo. Curta, compartilhe e comenta. Até a próxima. Fui!